Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro Especial. Estamos na série Profecias e hoje o tema é simplesmente maravilhoso. Eu quero lembrar, antes do estudo bíblico de hoje, que o nosso programa tem trabalhado também pregando o Evangelho através das redes sociais. Por exemplo, o Facebook tem sido um instrumento poderoso através das mensagens que nós ali colocamos. E você pode assistir os vídeos e também compartilhar com seus amigos. É só você entrar no facebook.com/Arena do Futuro. O Twitter também, você já sabe, é @Arena do Futuro. E o nosso blog, você entra no site da novotempo.com/Arena do Futuro. E aí você tem mais vídeos e mais mensagens. Além disso, nós oferecemos um curso bíblico interessantíssimo que foi preparado em um DVD. Esse DVD chama A Última Esperança e nós o oferecemos gratuitamente para você e sua família. É só você ligar aqui ou mandar um e-mail fazendo o seu pedido e nós o enviaremos para sua casa. Esse tem sido um DVD muito abençoado para milhares e milhões de pessoas, porque nós já entregamos milhões de DVDs, não só pelo programa, mas também pela própria igreja na América do Sul, porque nós gravamos também em espanhol. Outra coisa que eu queria dizer para você, cada programa nós convidamos você para conhecer a Igreja Adventista. E o nosso propósito é que você assista o Arena, assista a TV Novo Tempo e conheça a igreja da TV Novo Tempo, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode procurar uma igreja no site encontreumaigreja.com.br e ali você localiza a que está mais próxima da sua casa, vai até lá, diga que você assiste o Arena, que é meu convidado especial, e ali você será muito bem recebido. Deus te abençoe e seja bem-vindo aqui e na igreja sempre, é o nosso desejo. Ok? Agora estamos prontos para o tema de hoje. O tema de hoje é 1000 anos na profecia. O que significa esses 1000 anos? O que a Bíblia fala sobre eles? E o que isso tem a ver conosco, que vivemos aqui nesse país? Bom, eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia Sagrada comigo para ler sobre este importante assunto. Veja o que diz aqui Apocalipse 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Agora o número 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Número 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Incrível esse texto, né? Incrível essa leitura. Aí vem a pergunta, o que isso significa? Quando ocorrerá esse período de 1000 anos? Isso é importante. Bom, para você entender a profecia dos 1000 anos, é importante entender a profecia da volta de Jesus. E nos programas anteriores nós já falamos sobre a volta de Jesus. Então será assim, Jesus voltará nas nuvens dos céus e a partir do dia da volta de Jesus começa a contar esse período de 1000 anos. Então vamos logo de cara desmistificar e resolver um problema. Porque para muitas pessoas evangélicas, o milênio seria um período para uma segunda chance, para uma segunda oportunidade de salvação. Acho que você já ouviu isso por aí. Nesse programa, você vai saber que durante o milênio não haverá uma segunda oportunidade. Outra coisa, algumas pessoas acham que o milênio é um período que ocorrerá antes da volta de Cristo. E nós queremos dizer e afirmar que o milênio é um período que ocorrerá depois da volta de Cristo. O milênio estará entre dois grandes acontecimentos. O primeiro é a volta de Jesus. O segundo é a descida da Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Entre esses dois grandes acontecimentos vai acontecer esse período de 1000 anos. Outra informação importante, esses 1000 anos, embora eles estejam dentro da profecia apocalíptica, são 1000 anos literais e não 1000 anos proféticos.
Isso também é importante ficar bem claro logo no início desse estudo. Ok, agora que isso ficou claro, esse quadro está bem claro na sua mente, nós precisamos considerar alguns detalhes. Precisamos saber, de acordo com Apocalipse e também outros livros da Bíblia, quais são os eventos que marcarão o início do milênio. O primeiro e mais importante evento é a volta de Jesus. Mas não será somente a volta de Jesus o evento que marca o início do milênio. Na volta de Jesus, outros acontecimentos também se mostram como sendo indicadores do início do milênio. Um deles, por exemplo, é justamente a ressurreição dos justos e, ao mesmo tempo, a morte dos ímpios. Um outro acontecimento que marca o milênio é justamente a prisão de Satanás durante o período de 1000 anos. E tem ainda um outro acontecimento que eu gostaria de destacar para que você tenha vários detalhes e assim fortaleça o entendimento. Um outro acontecimento mencionado na Bíblia é justamente a situação em que a Terra se encontrará, dando assim início ao milênio. No livro de Jeremias, no capítulo 4, o profeta menciona que haverá um período na história da humanidade em que essa terra estará vazia e escura, em que nessa terra não haverá nenhum ser humano. E justamente isso faz parte, se encaixa perfeitamente no período do milênio. Então, ficou claro para você que o milênio começa exatamente na volta de Cristo. Aí, durante o milênio, durante os 1000 anos, onde estarão os filhos de Deus? Onde estarão os servos de Deus? Eu vou ler para você onde estarão os servos de Deus durante o milênio. Você poderia abrir a Bíblia comigo? Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 17, que diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse verso, em ligação com João 14, de 1 a 3, afirma que Jesus levará os filhos de Deus para o céu. Então, durante o milênio, o povo de Deus estará no céu. Estará no céu, lá em cima, no céu. Onde estarão os ímpios durante o milênio? Durante o milênio, os ímpios estarão mortos no pó da terra. Eu vou ler para você sobre isso aqui em Apocalipse, capítulo 6, versos 15 e 16. Apocalipse, capítulo 6, está aqui, versos 15 e 16, está escrito: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está ou que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Agora o 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ok, então durante o milênio, o povo de Deus vai estar no céu e os ímpios, as pessoas que não aceitaram Jesus, estarão mortos no pó da terra. Outra pergunta: como estará o planeta, a condição do planeta durante o milênio? Agora sim, nós vamos abrir a Bíblia e ler Jeremias 4. Jeremias 4, versos a partir do 23 até o 26. Esse é um texto incrível. Atenção, 4, 23. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Paremos um pouco aqui. O profeta, na visão, olhou para a terra e a terra estava sem forma e vazia. Exatamente a condição da terra antes da criação. Era sem forma e vazia. Então ela voltará a ser assim. Verso 24. Antes do 24, o 23 fala assim: olhei para os céus e não tinham luz. Isso quer dizer
que o Sol, a Lua e as estrelas não brilharão nesse planeta durante o milênio. Agora vamos para o verso 24, que diz: olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Impressionante essa frase do verso 24. Agora, quando você vai para o versículo 25, ele começa a falar coisas mais profundas ainda. Olha o 25. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Então, a Bíblia está dizendo que haverá esse período de tempo em que não haverá nenhum ser humano sobre a terra, nenhum. Ou a pessoa estará no céu com Deus, ou estará morta no pó da terra. Então, o texto diz: olhei e eis que não havia homem nenhum, e até as aves haviam fugido. Olha o 26. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, esse texto de Jeremias afirma categoricamente que esse planeta passará por esta experiência de estar vazio e escuro durante o milênio. Entende? Então, presta bem atenção. Durante o milênio, ou você vai estar no céu, ou você vai estar no pó da terra. Não haverá, então, durante o milênio, pessoas vivas na terra tendo uma segunda chance, como alguns pregam por aí. As chances de salvação, elas são dadas agora. Enquanto estivermos vivos, Deus nos dará chances, oportunidades de salvação. E Deus nos dá não apenas uma, Deus nos dá centenas, milhares de chances, de oportunidades. Agora, quando Jesus voltar e começar o milênio, aí não haverá mais oportunidades, ok? Por isso, é importante você entender que é necessário, fundamental, durante esta vida, entregar o coração para Jesus, tá certo? Bem, Jeremias 4, então, deixa bem claro a situação do planeta durante o milênio. Eu só queria agregar uma informação ao que o texto já nos disse. Veja, hoje você tem na Terra tem casas, prédios, árvores, natureza, você tem torres, nós temos tantas coisas construídas sobre a Terra. Durante o milênio, tudo isso vai ser destruído. As cidades serão derribadas, os prédios, as casas, as árvores, tudo que existe vai ser destruído. E esse planeta vai ficar não apenas escuro e vazio, mas vai estar também, tudo estará destruído. Como diz lá no interior de São Paulo, a terra vai estar como se fosse um monturo. Monturo é um lugar de entulhos, de lixo, de coisas velhas e quebradas e tal. Então, o planeta, durante 1000 anos, vai estar assim. Recentemente, eu vi uma reportagem num canal de televisão, esse canal History, e eles estavam comentando se tirássemos o ser humano da Terra, se todo ser humano fosse tirado da Terra e deixasse a Terra vazia por 1000 anos, diziam os cientistas e a reportagem, que a própria Terra se restauraria. Ou seja, que a própria natureza voltaria a crescer, que voltaria tudo como era antes. Isso é uma reportagem que eu assisti. Claro que eles não se basearam exatamente na Bíblia. Mas se você observar, é curioso o fato deles afirmarem que o período para a regeneração da Terra seria de 1000 anos. E por que isso é curioso? Porque a Bíblia fala exatamente de um período de 1000 anos. Só que durante o milênio, Deus não vai deixar a Terra para ela ser regenerada sozinha, porque isso não poderia acontecer. Ao contrário, Deus vai dar 1000 anos de descanso para a Terra. 1000 anos o planeta vai estar descansando. E depois do milênio, aí sim Deus vai restaurar todas as coisas. Entendeu? Mas é curioso o que eu vi nessa reportagem e acho que você deve ter visto também. Agora, observe um detalhe. O inimigo de Deus, Satanás, durante o milênio, ele vai estar aqui na Terra, nesse planeta, e vai estar com os anjos maus. Entendeu? Por que Deus vai permitir que o inimigo e os anjos maus estejam aqui por 1000 anos? Por algumas razões. Uma delas é um período em que o inimigo e os anjos maus
poderão refletir em tudo que fizeram para destruir o ser humano e para destruir o planeta. Segundo, Deus deseja que durante o milênio, lá no céu, o povo de Deus participe do julgamento. Os salvos que estarão no céu durante o milênio vão poder participar do juízo, da segunda fase do juízo. A segunda fase do juízo é chamada de juízo de comprovação. E nesta segunda fase, os salvos ajudarão e atuarão como se fossem juízes. Não para definir o caso de ninguém, mas para entender a decisão tomada por Deus. Por exemplo, por que essa pessoa foi salva e aquela outra não foi? E o que realmente aconteceu com Satanás? Por que esse anjo que era bom e tornou-se mal? O que aconteceu? Por que ele tornou-se mal? Você sabe que esse é um assunto misterioso para nós. Esse é um tema misterioso, mas a Bíblia comenta esse assunto. E eu quero mostrar na palavra de Deus que os salvos participarão do julgamento dos ímpios e até mesmo vão saber o que realmente aconteceu com Satanás, sobre a origem do mal. O texto que eu vou lhe mostrar está em 1 Coríntios, no capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Ouça. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Olha o verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Notou? Então, o texto diz que os santos, os salvos, vão participar do julgamento. Vamos participar do julgamento, e a Bíblia fala assim, julgar o mundo, julgar os ímpios. E o verso 3 fala que nós vamos julgar os próprios anjos. Claro que aqui está falando dos anjos maus. Então, os salvos, durante o milênio, vão poder examinar, juntamente com Deus, os livros do juízo e saber o que aconteceu de fato com Lúcifer, o que aconteceu de fato com uma pessoa que não foi salva, por exemplo. Então, será um juízo de comprovação, onde nós iremos comprovar as decisões tomadas por Deus, para que não haja nenhuma dúvida, para que não haja nenhum questionamento a respeito das decisões tomadas por nosso Pai. Ok? Aqui está claro? Até aqui está claro. Ok, terminado o período de 1000 anos, quando terminar esse período, o que vai acontecer? Bem, a Bíblia fala sobre isso. Vamos agora abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21. Esse é um dos textos realmente mais incríveis da Bíblia. Apocalipse 21 diz assim, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Veja aqui que a cidade santa descerá do céu. Depois do milênio, essa cidade vai descer aqui na terra. E como durante o milênio a terra vai estar escura e vazia, depois do milênio, quando a cidade santa descer aqui, o nosso planeta será iluminado outra vez. E Satanás, que estará aqui preso por 1000 anos, ele será solto da sua prisão. E aí vem uma pergunta, que tipo de prisão é esta? E por que ele será solto? Bom, Satanás estará preso por circunstâncias, justamente por não ter ninguém para tentar. Porque durante o milênio, como você já sabe, o povo de Deus vai estar no céu e os ímpios estarão mortos. Então, o diabo não terá ninguém para tentar. Agora, depois do milênio, quando a cidade santa descer aqui, os ímpios irão ressuscitar. Como está escrito aqui em Apocalipse 20, versículo 5, que diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Veja que na volta de Cristo ressuscitarão os justos e depois do milênio ressuscitarão os ímpios. Então, quando os ímpios ressuscitarem, Satanás se sentirá solto, se sentirá livre. Por quê? Porque haverá alguém para ele tentar.
Neste caso, então, o inimigo seria solto da sua prisão quando a cidade santa descer, e quando os ímpios ressuscitarem. O inimigo vai tentar os seus últimos esforços, ele vai tentar a sua última estratégia, a sua última cartada, e ele vai arregimentar a multidão dos ímpios para invadir a cidade santa e para tomar à força a cidade santa. E o que é que diz a Bíblia? Veja só o que diz a Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 9, que diz assim. Vamos ler o 8 também. Aliás, desculpa, vamos ler o 7 também. O 7, o 8 e o 9. Diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Só para confirmar o que eu falei. Agora sim, o 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas pessoas é como a areia do mar. Olha o verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Viu isso? Percebeu? Então o inimigo, ele vai arregimentar os ímpios, porque os ímpios vão ressuscitar depois do milênio. O inimigo vai reunir essa multidão e vai dizer o seguinte: olha, fui eu que ressuscitei vocês, olha, essa cidade aí é nossa, olha, Jesus nos enganou. Então o inimigo vai criar uma série de mentiras e vai reunir essa multidão, como diz aqui, e vai tentar invadir a cidade santa, tomar pela força. E nessa hora vai descer fogo do céu e o inimigo, os anjos maus e os ímpios serão queimados. Queimados e reduzidos a pó. E antes que alguém pense outra coisa, o fogo que vai queimar os ímpios é um fogo eterno. Mas os ímpios não ficarão vivos, gemendo, de dia e de noite, para sempre, sem morrer. Não, isso não. Eu quero lhe mostrar, então, quando o fogo e enxofre descer sobre eles, como será. Veja o que diz aqui o livro de Malaquias. Malaquias capítulo 4, verso 1, que diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Percebeu? Então, o mal, todos os males, todo o mal, todo ímpio vai ser queimado, como se queima uma palha. Você já viu como se queima uma palha ou uma folha de papel? Então, se põe fogo naquela palha, vai queimar até acabar a matéria. Quando acabar a palha, quando acabar a folha, aquele fogo apaga, porque terminou de queimar a matéria. Os ímpios serão queimados com fogo e enxofre, o diabo também, e os anjos maus também. E quando terminar de queimar, então o fogo vai apagar. E aí esse mesmo fogo será utilizado por Deus para purificar o planeta. E aí Deus vai fazer dessa terra uma nova terra. E aqui nessa terra, Deus vai colocar o seu trono. Por isso que a Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra. Deus vai fazer essas maravilhas e vai transformar esse planeta, restaurando-o para que ele volte a ser um paraíso. Mas para ser um paraíso, o mal tem que ser erradicado. O mal tem que ser tirado pela raiz. É o que diz o profeta Malaquias: não vai ficar nem raiz e nem ramo. Assim termina o milênio. Assim termina o grande conflito. Assim termina a história do mal. E aí, finalmente, os salvos terão a eternidade, a vida eterna, onde nós desfrutaremos dos prazeres e delícias da eternidade, onde seremos perfeitos e nunca mais haverá morte, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá nenhum problema, nunca mais haverá pecado, nunca mais haverá o mal. Amém? Louvado seja o nome de Deus. É isso. O nosso Deus é incrível porque Ele promete, Ele apresenta as profecias e nos ensina os detalhes. Agora vem uma pergunta: o que fazer? Qual deve ser nossa posição para estar naquele dia do lado direito de Jesus? Para falar sobre isso, eu lhe convido a sentar comigo aqui no meu sofá,
onde nós temos ou costumamos ter aquela conversa de coração para coração, olho no olho. Atenção, depois do milênio, quando Jesus for eliminar o mal, lembre-se que a humanidade estará dividida em dois grupos, os da direita dentro da Cidade Santa e os da esquerda fora da Cidade Santa, os justos e os ímpios. Naquele dia, meu amigo, você e eu estaremos ou dentro ou fora. Eu quero estar dentro e eu sei que você também quer estar dentro, não é verdade? Então, para estarmos dentro da Cidade Santa e para recebermos as boas-vindas à eternidade, nós precisamos aqui, hoje, tomar uma decisão. Quem já tomou, deve hoje renovar essa decisão, renovar esse pacto. E quem não tomou ainda, deve tomar a decisão hoje. Se você fuma, se você bebe, se você usa drogas, se você se prostitui, se você está em adultério, se você está envolvido com roubo, se você está envolvido com tráfico de drogas, se você está envolvido com algum tipo de pecado, hoje você deve decidir abandonar tudo isso. Abandonar o cigarro, abandonar a bebida, abandonar a droga, abandonar esse mundo terrível. E hoje você deve decidir começar uma vida nova. Começar uma vida nova com Jesus. Você tem que nascer de novo, entendeu? Você tem que ser batizado. Ao ser batizado, você vai sepultar todo o passado. Então não tenha medo de ser batizado. Não tenha medo da água, não tenha medo de igreja, não tenha medo da Bíblia, não tenha medo de aceitar. Não tenha medo, meu amigo. Jesus está chamando você para você começar uma vida nova. Então venha, aceita, abra o seu coração, tome uma atitude de fé, levanta dessa cama, levanta desse sofá, levanta essa cabeça. Deus está te chamando, hoje é o dia, esse é o momento, não deixe para depois. Quando terminar o programa e eu fizer a oração, entra na internet, procure uma igreja adventista, vá até lá e conte da sua decisão. Tenho certeza que nós nos encontraremos no céu pela graça de Deus. Amém? Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje. Obrigado também pelas decisões que foram tomadas. Eu entrego esse homem, essa mulher, essa família nas tuas mãos. Que naquele dia nós estejamos prontos para receber as boas-vindas do Senhor para a eternidade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.